Antônio Cícero. Eu sou escritor, escrevo poemas e ensaios filosóficos. Para mim, é uma grande honra ter sido convidado pela Companhia das Letras para falar hoje, no dia em que ele faria 90 anos, do extraordinário poeta Ferreira Goulart. O poema de que mais falarei é o famosíssimo Poema Sujo. Desde que foi publicado, o Poema Sujo teve sua importância reconhecida por alguns dos maiores poetas e críticos brasileiros. Ficou famosa a declaração do poeta Vinícius de Moraes, segundo a qual, eu vou ler, Ferreira Goulart acaba de escrever um dos mais importantes poemas desse meio século, pelo menos nas línguas que eu conheço, e certamente o mais rico, generoso e paralelamente rigoroso e transbordante de vida de toda a literatura brasileira. E lembro que o crítico Otto Maria Carpo observou que Poema Sujo mereceria ser chamado poema nacional, porque encarna todas as experiências, vitórias, derrotas e esperanças da vida do homem brasileiro. É o Brasil mesmo em versos sujos e, portanto, sinceros. De todo modo, pode dizer-se que o Poema Sujo se encontra no centro da extraordinária carreira de Ferreira Goulart. Antes da criação do Poema Sujo, as fases que caracterizam essa carreira são radicalmente diferentes umas das outras. Ao escrever quando adolescente os poemas de seu primeiro livro, Um Pouco Acima do Chão, publicado em 1949, o poeta, que ainda não havia tomado contato com o modernismo, ele era um adolescente, conhecia apenas a poesia tradicional parnasiana, segundo ele mesmo. Por isso, os poemas que ele compunha eram, como os dos seus modelos, rimados e metrificados com rigor. Consideremos essa como a primeira fase de sua carreira. No mesmo ano de 1949, Goulart descobriu as obras inicialmente chocantes para ele, de Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Manuel Bandeira, etc., outros modernistas. A descoberta acabou tendo imensa influência sobre sua concepção de poesia, e o primeiro resultado disso foi o admirável livro A Luta Corporal, publicado em 1954. Nos meus 20 anos de idade, diz ele, cheguei à conclusão de que a poesia que deveria fazer era o contrário daquela que eu fazia, que ela não deveria ter qualquer norma a priori. Como era uma coisa nova, a linguagem se mostrava velha. Ela prejudicava a juventude, o frescor do que estava sendo descoberto. Como fazer com que a linguagem nasça com o poema? Como fazer com que o poema tenha o frescor de sua descoberta? Essa é a proposta de A Luta Corporal. Bem, trata-se aqui do que consideramos a segunda fase, evidentemente oposta à primeira, da carreira literária de Goulart. O livro contém vários poemas de altíssima qualidade. Tendo, porém, no final, resolvido levar às últimas consequências a ideia de fazer a linguagem nascer com o poema, Goulart acabou por produzir um texto, Roseiral, o último do livro, que é, em grande parte, simplesmente ilegível. E então, dizendo para si próprio que ninguém entenderia o que acabara de fazer, e que esse não pode ser o meu caminho não pode ser isso, é o suicídio da poesia, ele conta que resolveu parar de escrever. Todavia, a publicação de A Luta Corporal chamou a atenção de vários poetas, entre os quais os paulistas Augusto de Campos, Haroldo de Campos e Décio Pinhatari, que haviam criado o grupo e a revista vanguardista Neuganders. No mesmo ano, Augusto procurou Goulart e o levou a participar do movimento da poesia concreta, cujo lançamento público se daria na Exposição Nacional de Arte Concreta, que ocorreu em São Paulo em dezembro de 56 e no Rio em fevereiro de 57. Ainda em 1957, os poetas concretos publicaram obras no suplemento dominical do Jornal do Brasil, caderno então dirigido por Mário Faustino, o poeta. Em julho daquele ano, porém,
Goulart, por discordar das concepções consideradas por ele excessivamente racionalistas, expostas no artigo Da Fenomenologia da Composição à Matemática da Composição, de Haroldo de Campos, rompeu com o movimento concretista. De todo modo, em 1958, ele publicou um livro que reunia suas experiências poéticas nessa área. No ano seguinte, Goulart escreveu o Manifesto Neoconcreto e a Teoria do Não-Objeto, que exerceram grande influência sobre as artes plásticas. Por exemplo, sobre os artistas Lygia Clark, Hélio Oiticica e Lígia Pape. Ao mesmo tempo, Goulart continuou a desenvolver uma poesia espacial muito radical, que culminou em 1960 no poema Enterrado. Tratava-se de um cubo enterrado no chão. Descia-se por uma escada e se entrava numa sala pequena, onde havia um cubo vermelho. Levantando-se esse cubo, aparecia um cubo verde. Levantando-se o cubo verde, surgia um branco. Levantando-se o branco, lia-se a palavra rejuvenesça. O efeito que essa obra extremamente original e sugestiva teve sobre o próprio poeta é por ele relatado da seguinte maneira, abre aspas, eu achava que era uma coisa bonita, algo que me lembrava os túmulos egípcios, ressonâncias do inconsciente, como se eu estivesse descendo ao inconsciente. Agora, quando eu percebi que armar aquela coisa toda para abrigar uma palavra apenas, perguntei a mim mesmo, aonde é que eu vou chegar? Estou me tornando um artista plástico? E o poeta, para onde vai? E comecei a me sentir mal dentro daquilo tudo. Fecha aspas. Em todo caso, podemos considerar os momentos do concretismo e do neoconcretismo como a terceira fase, não propriamente oposta à segunda, porém muito diferente dela, da carreira do poeta. Em 1961, Goulart, nomeado presidente da Fundação Cultural do Distrito Federal, foi morar em Brasília. Lá, tomou conhecimento do marxismo e, de volta ao Rio em 1962, engajou-se politicamente, entrando para o Centro Popular de Cultura. Começou, então, a escrever romances de cordel, o que, de certo modo, representou o abandono da poesia. Como ele mesmo diz, palavras dele, eu nunca considerei aqueles romances de cordel como literatura, como poesia. Ao contrário, aquilo ali foi uma atitude de rejeição da poesia no momento em que passei a julgar que a sociedade brasileira e, sobretudo, a literatura brasileira eram coisas desligadas do povo e que seria necessário transformar o país. Eu não queria mais fazer literatura, e sim mobilizar minha capacidade de escrever e de usar o verso para fazer a revolução. Embora, como acabamos de ver, o próprio Goulart não classifique os romances de cordel como poesia propriamente dita, podemos considerá-los como parte de sua carreira literária. Nesse caso, diremos tratar-se de uma fase, a quarta, oposta por inteiro a todas as anteriores. Depois do golpe de 64, Goulart se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Em 1968, ao ser baixado o ato institucional número 5, foi preso. Em 71, alertado por um amigo do risco que correria se ficasse no Brasil, partiu para o exílio. Residiu inicialmente em Moscou, depois em Santiago de Lima e finalmente em Buenos Aires. Em 1975, foi publicado aqui no Brasil seu livro de poemas Dentro da Noite Veloz. Embora ainda fosse forte a temática política de vários de seus poemas, a qualidade de sua poesia, por exemplo, nos poemas 2 e 2.4 e Pela Rua, voltou a ser o principal, ao contrário do que ocorrera nos romances de cordel. Consideremos esta como a quinta fase da carreira poética de Goulart. Em seguida, chegamos ao poema sujo. Por que esse nome? Segundo seu autor, o poema era sujo como o povo brasileiro, como a vida do povo brasileiro. Outra razão por ele invocada é que, de acordo com a moral estabelecida,
Um poema que fala de buceta, de cancro, de todas as obscenidades, é sujo. Mas certamente a mais importante razão para chamá-lo de sujo é que ele, estilisticamente, tem referências de todas as fases anteriores. E Goulart explica que, depois da fase política de minha poesia, comecei a elaborar uma linguagem poética que foi se tornando mais rigorosa, mais exigente e despojada, até o poema sujo, onde, a rigor, faço explodir minha própria linguagem. Então, nesse sentido, é que ele é sujo estilisticamente, porque mistura prosa, ritmo, rima, enfim, mistura tudo. Goulart comenta também que, ao inventar de escrever o poema sujo, diz o poeta, queria antes vomitar toda a vida vivida, criando assim um magma de onde extrairia o poema. A palavra vomitar, como diz o grande crítico português Eduardo Prado Coelho, é essencial, pois se trata de evitar toda hipótese da poesia como sublimação. Contudo, segundo Goulart, o vômito não saiu, de modo que começou o poema dizendo coisas sem sentido. Na verdade, essas coisas sem sentido, segundo ele, do célebre início do poema, são estranhamente comoventes, enigmaticamente sugestivas e, ao final, ludicamente chocantes. Eu vou lê-las. Turvo, turvo, a turva mão do sopro contra o muro escuro. Menos, menos, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo escuro, mais que escuro, claro, como água, como pluma, claro, mais que claro, claro, coisa alguma, e tudo, ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul teu cu. Na verdade, encontram-se nesse poema elementos formais característicos de todas as fases anteriores do seu autor. Por exemplo, certas sequências de versos seus são, como nos poemas da fase parnasiana, metrificadas e rimadas, com perfeição. Assim, na segunda parte do poema, o merecidamente famoso trecho para ser cantado com a música da Baquiana número 2, Tocata de Villa-Lobos, é todo composto em redondilhas e rimas alternadas. Eu vou ler. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar, lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. E há momentos do poema sujo que lembram até mesmo a fase concretista do poeta, como o final dessa mesma segunda parte do livro, em trecho que combina onomatopeia, visualidade e a preocupação social que se manifesta nas duas fases seguintes, a do concretismo. Esse trecho reúne algo de lúdico, melancólico e tragicômico. Café com pão, bolacha não. Café com pão, bolacha não. Vale quem tem, vale quem tem, vale quem tem. Vale quem tem, nada vale quem não tem. Nada não vale, nada vale quem nada tem neste vale. Nada vale quem não tem. Nada no vale. Tibum. Goulart descreve nas seguintes palavras seu caminho que acabamos de percorrer até o poema sujo. A verdadeira poesia tem muitas faces. Quando deixei de fazer poesia metrificada, caí no coloquial, que se foi reelaborando até virar uma linguagem complexa, abstrata, que conduziu à desintegração. Entretanto, com os poemas de cordel, voltei à linguagem banal, mas evidentemente politizada. No poema sujo, a linguagem que vai aparecer resulta de todas essas experiências. Defendo então a tese de que não existe poesia pura. A poesia verdadeira não é sectária, não é unilateral. Uma das características mais interessantes do percurso poético de Goulart é o fato de que, de certo modo, ele pessoalmente, microscopicamente, percorreu o caminho das vanguardas do século XX. Pode sucintamente descrever esse caminho da seguinte maneira. Antes da atuação das mesmas, as formas poéticas mais tradicionais em uso nas línguas modernas haviam sido fetichizadas.
Supunha-se que o uso da métrica, da rima ou o emprego de alguma das diversas formas fixas, então catalogadas, tais como soneto, a balada, a sestina, fosse necessário para a produção de um bom poema. Desse modo, naturalizavam-se as formas tradicionais. Ora, ao produzir autênticos poemas sem o emprego dessas formas, as vanguardas mostraram, em primeiro lugar, o caráter convencional de tais formas. Em segundo, mostraram que a poesia e o poético não se encontram prêt-à-porter à disposição do poeta nestas ou naquelas formas fixas. Em terceiro, mostraram que a poesia não é necessariamente incompatível com nenhuma forma determinada. É possível inventar novas formas para ela. Assim, ao desfetichizar as formas poéticas tradicionais, as vanguardas abriram novas possibilidades para todos os poetas. E, ao contrário do que os vanguardistas frequentemente supunham, fizeram isso sem destruir nenhuma das formas tradicionais. A vanguarda costumava empregar uma forte retórica sobre a morte, a destruição, o fim das formas poéticas tradicionais. Na verdade, nenhuma dessas formas desapareceu. O que houve foi que ficou claro que elas não eram as únicas possíveis. O grande feito vanguardista não foi a eliminação das formas tradicionais, mas a abertura ilimitada de novas possibilidades experimentais. Também o Goulart vanguardista pensava ter destruído tudo que ele rejeitava. Entre aspas, eu destruí o discurso em A Luta Corporal. Aí a tentativa de se fazer um poema sem o discurso, ou seja, os poemas concretos que eu fiz. Daí eu vou para os poemas espaciais, poemas que não são objetos, que não têm mais nada a ver com o livro. Toda essa experiência ensinou a Goulart que o poema surge de um processo, entre aspas, no qual não existe mais nenhum a priori. Eis como ele explica esse fato. Eu cito. É claro que cada poeta gosta mais de certas formas do que de outras. Possui um universo particular de palavras, um vocabulário, e é dentro desse universo que ele cria, mas tem absoluta liberdade para usar qualquer forma, da mais irreverente e inesperada à mais clássica e formal. Acho que essa liberdade é uma conquista da arte atual, embora o radicalismo da vanguarda tenha desejado impor-nos uma imagem limitada da liberdade que acaba sendo empobrecedora. Pois bem, quase 40 anos antes que a absoluta liberdade do poeta fosse tão bem compreendida e expressa por ele na declaração que acabo de citar, ela foi magnificamente exercida na composição do poema sujo. O mesmo vale para tudo que vem depois dele. É nesse sentido que considero o poema sujo como o ponto central da extraordinária carreira de Goulart. De fato, ele lida com toda a experiência de vida e de poesia que o poeta havia acumulado até então. Mas quero terminar esta palestra sobre o poema sujo falando de um trecho impressionante. Outro dia, um amigo me disse que esse trecho do poema foi musicado por Milton Nascimento. Infelizmente, não conheço essa gravação, mas vou procurar. Vou lê-la. Bela, bela, mais que bela. Mas como era o nome dela? Não era Helena, nem Vera, nem Nara, nem Gabriela, nem Teresa, nem Maria. Seu nome era... Perdeu-se na carne fria. Perdeu-se na confusão de tanta noite, tanto dia. Perdeu-se na profusão das coisas acontecidas. Constelações de alfabeto, noites escritas a giz, pastilhas de aniversário, domingos de futebol, enterros, cursos, comícios, roleta, bilhar, baralho, mudou de cara e cabelos, mudou de olhos e riso, mudou de casa e de tempo, mas está comigo, perdido comigo, teu nome em alguma gaveta. Sim, no poema sujo, Goulart já exerce, sem dúvida a partir de toda a sua experiência de poeta, e impelido pela intuição, pela emoção e pela paixão pela poesia, a liberdade que ele não conceituaria de modo lapidar, senão quase 40 anos depois. Goulart dizia, quando me perguntam o que o poema sujo significa, por exemplo, respondo que deviam lê-lo, porque o poema não significa nada além do que nele está contido. Tem toda a razão. Acrescento apenas que o poema sujo, sem jamais deixar de reconhecer o absurdo esmagador da vida, constitui-lhe uma magnífica celebração.